Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Mais um vídeo de história. Dessa vez, um pedido dos meus amigos aqui do Rio Grande do Sul, que é para que eu fale sobre a origem do gaúcho. Um vídeo difícil, gente. Um vídeo difícil porque é um assunto controverso, né? Um assunto complexo. Mas antes de iniciar, se inscreve no canal. Não é inscrito? Então não, tem que se inscrever aí, cara. Dá uma mão pra gente aí, né? Se inscreve no canal, deixa o like se gostar do vídeo, compartilha se gostar do vídeo, né? Pra apoiar o canal, porque o conteúdo tá aí para que a gente possa aprender um pouquinho de história. Dessa vez a história do gaúcho. À primeira vista, quando eu falo de gaúcho, vou pensar o quê? Morador do Rio Grande do Sul. Mano, sim. Mas não vamos nos ater a isso, não. Nós vamos na origem desse gaúcho, que não é só do Rio Grande do Sul. Esse gaúcho também é do Uruguai e também é da Argentina. Eles usam o termo gaúcho. Este gaúcho, esta cultura tem uma mesma origem, tem uma mesma identidade. Então, o gaúcho é usado para nomear os nascidos no Rio Grande do Sul, mas sobretudo e antes disso, para nomear aqueles que fazem parte do bioma Pampa, deste Cone Sul, né, na América do Sul, Uruguai, Argentina, Nordeste, Argentina até como um todo, né, mas e o sul do Brasil, esse indivíduo, esse gaúcho. E qual é a origem desse cara, né? Como é que surge este ser diferente? Primeiro que nós temos que entender que nós temos o nativo, o índio, o europeu, que é o branco, e o africano, que é o elemento negro. O elemento negro é o que menos vai participar desse processo, porque ele pouco vem para esta região, e o pouco que vem, vem tardiamente em relação à construção do gaúcho. Ele vai chegar um pouquinho mais tarde, e no Uruguai a população negra é mínima, na Argentina é mínima, porque não tiveram escravidão. E no Rio Grande do Sul, essa escravidão vai estar baseada e com grande força na região sul do estado, principalmente Pelotas, com as charqueadas, e Rio Grande, que era o porto de Rio Grande, que é por onde chegava então toda essa população. Esse gaúcho, ele vai ter então uma parte europeia e propriamente dita espanhola, né? Espanhola. E até, mas o Rio Grande do Sul são portugueses? Não, no início são espanhóis também. Mas tudo bem, vamos falar que uma origem ibérica, né? E uma origem indígena, mães indígenas, grande parte deles, ou descendentes, né, dos charruas, dos minuanos, e também de alguns guaranis após o final das reduções jesuíticas. Tem um vídeo aqui sobre a Guerra Guaranítica que vai falar desse final todo aí. Então esse gaúcho vai ser essa mescla da cultura nativa indígena e da cultura europeia. É assim que ele vai se formatar. E quando é que nós começamos a ter as primeiras análises, as primeiras aparições desse ser em documentos, né? O vídeo é baseado em documento, não estou aqui achando nada, não sonhei com nada. A primeira a inscrição sobre esses indivíduos é de 1617, numa pesquisa de um argentino chamado Emílio Cone, um historiador argentino do século XIX. Ele achou o documento de 1617, onde fala o seguinte, em Santa Fé, na Argentina, que havia naquela região moços perdidos, vestidos como os charruas, né, como os índios, com bota garrão de potro, com xiripá. Você vai vendo nas imagens, né, essa indumentária, ponchos, e esses caras assaltavam as estâncias roubando gado. 1617, vejam bem, as missões na Argentina, no Paraguai e no Brasil, as missões jesuítico-guarani estavam bombando ainda, né? Aliás, ainda tinham muito que crescer, né? Nós temos também, em 1682, em Buenos Aires, um documento que fala isso também. Em 1686, um documento jesuítico
que chama esses caras de vagos, vagabundos. Esse documento usa as duas expressões. Olha, tem uns caras aqui que não são Guarani, mas não são índio, não são brancos, são misturados. E são vagos, vagabundos, eles estão roubando nossas estâncias. Eles estão roubando o nosso gado. Esse cara é o gaúcho. Opa, o gaúcho era ladrão? Daqui um pouco nós vamos ver como é que funciona, né? Esses caras, eles viviam à margem daquilo que era considerado sociedade ideal pelos estancieiros, né? Então essa é a primeira análise. O gaúcho original, o primeiro gaúcho, ele não é um estancieiro como querem alguns pregar. Esse cara, esse vago, chamado também de Gaudério, ele vai viver, cara, ou sozinho ou em pequeníssimos grupos, né? Pequeníssimos grupos de homens. Tem documentos que falam também que não viam mulheres com eles. Eles andavam preando, pegando o gado e vendendo, claro, o couro, vendendo, enfim, fazendo as suas atividades por aí. Ele é tido como marginal porque ele não está inserido no sistema colonial. Mas para ele, cara, ele tem essa herança indígena, né? De dominar o cavalo. Os charruas eram exímios, né? Exímios cavaleiros. E para ele tá ali o gado, é o gado de quem chegou primeiro. Então ele não se vê como um marginal à sociedade. Ele se vê como um elemento que não se integrou ao sistema, porque ele não é índio, porque ele também não é branco e os caras não aceitam ele, então ele vai sobreviver a seu modo. Não é um assassino, não é, né? É um ladrão na visão espanhola, na visão portuguesa, na visão jesuítica, né? Porque ele não está inserido nesse sistema. E assim ele vai por muito tempo. Até que chega um momento, então, que ele vai se adaptando ao modelo e o modelo vai inserindo esse cara no contexto, e aí ele vai casar e ter filhos e vai trabalhar nas estâncias. Alguns desses vagos, eles prestavam serviços esporádicos nessas estâncias, na criação de gado bovino. Serviços sazonais, né? Eles andavam vagando por aí, chegavam nas estâncias, então, e arrumavam trabalho por um tempo e depois saíam. Então não eram completamente marginais ao sistema, né? O termo gaúcho, esse aí é muito controverso. O termo, a palavra gaúcha. De onde é que veio o gaúcho, ou gaúcho, como dizem os espanhóis? É de difícil análise. Eu encontrei nas minhas pesquisas 5 origens para essa palavra. 5 origens, né? Seria uma origem, a menor de todas, da língua guarani, né? Que é um canto triste, né? Alguns gaúchos tocavam violão, não existia gaita nesse período aqui na América, mas esse é desprezível, né? Que seria de origem quechua, de origem incaica, andina, né? Essa expressão, e foi trazida para cá também. Uma origem árabe também, que eu desprezo completamente. Uma origem francesa, né? Os franceses teriam chamado de gauchos, né? Esses indivíduos. A expressão gauche francesa seria aqueles que estão à margem, né? Mas francesa aqui na América do Sul também, né? Menos. Então, para mim, de tudo que eu analisei, eu prefiro que essa expressão seja a expressão que foi dada aos caras que vieram das Ilhas Canárias, né, que eram posse espanhola do norte da África. Esses caras vieram para Montevidéu para colonizar. Vieram forçados esses caras, né? Vieram forçados e depois foram exterminados. E esses caras não se adaptam ao sistema, né? Era quase que um trabalho obrigatório. E esses caras, então, deixa eu pegar a expressão bem certinho, anotei aqui. Guanches, os guanches não se adaptam e eles fogem de Montevidéu. Os guanches. E eles fogem de Montevidéu e vão fazer exatamente esse trabalho que os vagos faziam, que é sobreviver à margem, cara, que é prear gado, que é matar o boi, que é vender o couro, né, que é prestar o serviço. Então, essa expressão guanches, que era usada para esses fugitivos de Montevidéu que vieram das Ilhas Canárias, vai ser utilizada para nomear esses vagos, esses gaudérios, esses vagabundos, que vai passar a ser, então, o gaúcho. E onde é que aparecem nos documentos a expressão gaúcho, então?
da minha pesquisa eu encontrei aqui, ó, por exemplo, em 1771, nós já vamos ter, num trabalho do pesquisador Fernando Assunção, que é um uruguaio, ele vai encontrar um documento ao virrei, né, ao vice-rei do Prata, que vai dizer assim, olha, né, foram vistos alguns gaúchos, com H ainda, né, tá escrito aqui, foram vistos alguns gaúchos aqui, ó, e eu peço que tu mande reforços, né, me mande gente aqui, porque os gaúchos foram vistos, ou seja, né, os caras vão roubar, manda gente aqui, né, do exército para combater esses caras. Um outro documento de 1780 diz assim, ó, não há na região, é um relatório, né? Não há na região uruguaia, não há na região contrabandista, vagabundo ou ocioso, chamados aqui de gaúchos, né? Pobre do gaúcho, tá levando e... tem também o Saint-Hilaire. O Saint-Hilaire é famoso, gente. Quem conhece história, quem estuda história, sabe da história do Saint-Hilaire. É um francês que veio para o Brasil e teve no Rio Grande do Sul e ele escrevia tudo, né? Um botânico, ele escrevia tudo que ele via. Em 1820 ele escreveu sobre os gaúchos, 1820. E eles, são homens sem religião, nem moral. Na maioria índios ou mestiços que os portugueses chamam de garruchos ou gaúchos, né? Então gaúcho seria uma corruptela para esse nome. E esse gaúcho, cara, ele vai ficar de 1600 e alguma coisa aí até 1800 e tanto. Então vamos separar 200 anos assim, só para arredondar a história, né? Em que ele vai viver à margem dessas sociedades, né? Preando gado, vendendo couro, charque, trabalhando em algumas instâncias, mas ele não vai se inserir definitivamente no sistema, porque ele não tem posses, né? Não tem propriedade, porque ele não trabalha efetivamente nas instâncias, ele vai sendo usado, inclusive mercenário em algumas guerras, né? A própria Guerra Guaranítica, no vídeo que eu coloquei antes, ele luta junto com os exércitos, ele é mercenário, ele vende o seu trabalho, né? Ele vende... E é um cara que andava sempre armado, né? Se ele tivesse condições de ter uma arma de fogo, mas senão é adaga, faca, facão, lança, o que dá, né? E ele se vira. E então, aos poucos, a partir aí do século XIX, 1800 e pouquinho, esse cara, antes em alguns casos, mas no século XIX com certeza, ele começa a se adaptar ao modelo e começa a fazer esse trabalho aí dentro dessas instâncias, casar, ter filhos, etc., né? E o Rio Grande do Sul vai se envolver num monte de guerras, e aí ele é o peão de instância, né? Aquele vago, aquele gaudério, aquele gaúcho, ele vira um peão de instância e vai para a luta, né? Essa herança de combatente permanece. Ah, professor, e o gaúcho esse, o estancieiro, o herói, né? O salvador de donzelas, o melhor do mundo. Ah, esse aí, gente, esse aí deixa para outras horas, né? Esse é mítico, né? Esse aí é igual ao Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. O gaúcho de verdade é esse. Não é vergonhoso isso, né? Você que é gaúcho, que se identifica, não é. É como esse cara conseguiu sobreviver, velho. É como ele conseguiu sobreviver. Né? Não pensa que ele achava muito lindo isso de andar por aí. É o que deu para ser. E mais tarde, então, o gaúcho vai se adaptando. E hoje a gente tem ainda gaúchos às distâncias, mas como as cidades e as urbes estão cheias, esses gaúchos estão por aí. Certo, pessoal? A ideia era levar rápido essa origem do gaúcho. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no vídeo aí para nos ajudar. Aqui embaixo estão as redes sociais do canal, né? Então, e os comentários aí, se você achou legal, não achou, tem outra ideia, acha que eu tô maluco, né? Concorda comigo? Deixa o seu comentário aí para a gente fomentar um debate no vídeo e aprender um pouquinho mais, né? Isso é só um breve relato. Obrigado.